para preencher as lacunas. Com certeza, pode deixar, né? Só avisando para o grupo que Marco agora saiu em férias, né? Ele está de férias, e como o estudo, segundo a espiritualidade, deu o recado para ele, não pode ser interrompido, não é que não possa, não é legal, né, ser interrompido esse estudo. Então, nós somos os pupilos de Marco, todos nós somos pupilos de Marco, nós somos alunos, como todo mundo aqui, então a gente vai dar o nosso melhor, né? Então, o estudo vai ser conduzido por Everton Lemos, nós vamos fazer pequenas intervenções, e como vocês também podem fazer, o que é a intuição de vocês, a dúvida, o que a gente não conseguir responder, a gente vai pesquisar e traz na próxima aula, tá bom? Vamos imaginar que essa interrupção aconteceria aos mesmos moldes da interrupção de um tratamento medicamentoso. Uma reunião como essa é um tratamento que a nossa alma participa. Cada pílula daquela semana é importante no conjunto. Então, se a gente faz uma pausa, prejudica, de certa forma, esse tratamento de vibrações, de amor, de aprendizado que a gente participa, não é? Muito bem, é isso mesmo. Olha, a Sociedade Literária está participando. É Marco, é? Deve ser. Então, podemos começar? Então, todo mundo entendido? Então, vamos começar. Respirei, doutor. Boa noite a todos. Vamos dar continuidade ao estudo, que será conduzido por Everton Lemos, é o filho de Liana Lemos, que está participando do grupo. Seja muito bem-vindo, Everton. O exórdio de hoje é do livro O Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A leitura é a lição número 11, Conforto. Está na página 37. Traz a seguinte epígrafe. Se alguém me serve, siga-me, disse Jesus. Está em João, capítulo 12, versículo 26. Frequentemente, as organizações religiosas, e mormente as espiritistas, na atualidade, estão repletas de pessoas ansiosas por um conforto. De fato, a elevada doutrina dos espíritos é a divina expressão do Consolador prometido. Em suas atividades resplende caminhos novos para o pensamento humano, cheios de profundas consolações para os dias mais duros. No entanto, é imprescindível ponderar que não será justo querer alguém confortar-se sem se dar ao trabalho necessário. Muitos pedem amparo aos mensageiros do plano invisível. Mas como recebê-lo se chegaram ao cúmulo de abandonar-se ao sabor da ventania impetuosa que sopra, de rijo, nos resvaladouros dos caminhos? O conforto espiritual não é como o pão do mundo, que passa mecanicamente de mão em mão para saciar a fome do corpo, mas sim como o sol, que é o mesmo para todos, penetrando, porém, somente nos lugares onde não se haja feito um reduto fechado para as sombras. Os discípulos de Jesus podem referir-se às suas necessidades de conforto. Isso é natural. Todavia, antes disso, necessitam saber se estão servindo ao Mestre e seguindo-o. O Cristo nunca faltou às suas promessas. Seu reino divino se ergue sobre consolações imortais, mas para atingi-lo, faz-se necessário seguir-lhe os passos. E ninguém ignora qual foi o caminho de Jesus nas pedras deste mundo. Que assim seja, graças a Deus. Agora eu passo a palavra para a Liana, que vai proferir a prece inicial do nosso estudo. Amado Mestre Jesus, agradecemos por mais uma oportunidade de estudo de Tuas palavras, Mestre. Estamos aqui mais uma vez nos colocando à Tua disposição, buscando através da nossa doutrina tão consoladora todas as explicações que pudermos ter através de Teus ensinamentos para encontrarmos
o reino de Deus dentro de nós. Permita-nos, Mestre, que cada lição aqui aprendida não fique apenas dentro de nossos corações, mas que saiam de nossas bocas, de nossas mãos, de nossos abraços, de nossa consciência, e que possamos atingir todos os nossos irmãos ao nosso redor, e que aprendamos juntos a lição de amor, para que a humanidade progrida. Queremos seguir o Mestre, e por esse motivo estamos aqui hoje, como de costume, recheados de humildade, de desejo de encontrar um caminho mais perto do nosso Pai. E sabemos que somente através de Ti e Teus ensinamentos poderemos atingir. E cada palavra aqui se transforma em ação. Possamos compreender que somente servindo e somente agindo da mesma forma que Tu fizeste e nos ensinaste, é que vamos conseguir crescer, conseguir ascender a essa escada evolutiva que tanto buscamos. Que assim seja. Harmonizados agora, eu passo a palavra para Everton, que vai dar continuidade ao nosso estudo, no nono, Guto? O nono encontro do capítulo 11, intercessão, né? Do livro Missionários da Luz, do autor espiritual André Luiz, psicografado por Chico Xavier. A palavra é sua, Everton. Boa noite a todos. Muito obrigado por me receber carinhosamente. Gostaria de pedir que tenham a paciência e a tranquilidade de cuidar de um novato, para que ele possa dar seus passos com mais segurança na presença de todos vocês, e dizer que a condução, seja de uma palestra espírita ou de um estudo, não fica somente na mente daquele que está aqui trazendo as explicações, mas a sustentação, ela depende da sintonia do grupo como um todo, da boa vontade de receber, do carinho de receber essas informações e de compartilhar. Então, inicialmente, eu gostaria de pedir para contar com cada um de vocês aqui, para que o nosso estudo tenha ainda mais um resultado positivo, que esse aprendizado possa iluminar as nossas mentes e aquecer os nossos corações. O capítulo 11, ele, no início, retrata uma cena em que Alexandre, o mentor espiritual de André Luiz, recebe a visita de duas distintas senhoras. Uma delas demonstra já conhecer previamente o mentor, se apresenta, é recebida com muito carinho e introduz a colega, que é trazida à presença de Alexandre com um pedido. Um pedido que inicialmente se mostra um pouco egoísta. É o sofrimento de uma esposa querendo respostas a respeito da morte do seu amado, sem saber se realmente a morte havia sido planejada ou se havia sido um acidente. Ela pede a Alexandre que possa encontrá-lo e que nesse encontro o seu marido traga aquelas informações consoladoras. E não à toa, o exórdio de hoje traz para nós a ideia do conforto espiritual. E traz um reflexo desse conforto espiritual através do nosso trabalho, através do nosso merecimento. Então, nós temos aqui um pedido ao mundo espiritual para que nós possamos encontrar essa consolação, esse conforto, e a explicação que, para isso acontecer, é necessário que nós trabalhemos, que nós construamos essa oportunidade. Tentando responder a solicitação daquela esposa, daquela viúva emocionada, Alexandre parte, então,
na busca da vítima, do seu marido, que passou por a cena descrita de um homicídio na rua, em que foi encontrada uma arma, e ele, antes de acionar o seu conhecimento espiritual, antes de ampliar as informações do próprio pensamento mais amplo que a espiritualidade permite aos espíritos avançados, ele humildemente vai à procura dessas informações para compreender o contexto e ver de que maneira ele pode aplicar a caridade na hora de passar as informações sabidamente, na mesma proporção que a própria viúva poderia receber de maneira saudável. Ele, em seguida, consegue encontrar a pessoa de Raul, o espírito já recentemente desencarnado, e que havia sido conduzido por um grupo de espíritos menos felizes para um ambiente que ele descreve como uma cena infernal, uma cena diabólica, presente, criada por alguns tipos de vampiros espirituais. Percebamos, então, ao chegar no nosso ponto, um contraponto entre os os vampiros espirituais presentes na mesa de jantar da família, num estudo anterior, e outro nível de vampirismo presente naquele ambiente do matadouro, vinculado ao sangue, vinculado à energia animal do plasma sanguíneo. Ao encontrar Raul, ele percebe que Raul não está em sua consciência. Raul parece um zumbi. Raul tem as suas faculdades mentais sugadas, suprimidas, pelo vampirismo daquele ambiente. Nós continuamos aqui num trecho, eu gostaria que vocês me corrigissem caso esteja errado, o trecho que fala... Em seguida, inclinou-se paternalmente sobre o desventurado suicida e indagou. Isso, na página 146, né? Finalzinho da página 146. Espera primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo parágrafo. Vejam no livro de vocês, porque o meu é um pouco diferente, o meu é a página 136, mas vejam os livros que vocês já estão acostumados para continuar. Estão todos já apostos? Encontraram o parágrafo da nossa sequência? Beleza. Sim. Alexandre, então, segue. Em seguida, inclinou-se paternalmente sobre o desventurado suicida e indagou: irmão Raul, como passa? Raul responde, então, infeliz: Eu, como se estivesse mergulhado em profundo sono, não sei, nada sei. Lembra-se da esposa? Não, respondeu o suicida de modo vago. Vejamos as características de modo vago de Raul, não é? Mergulhado em profundo sono, as características trazidas por Alexandre nessa circunstância em que Raul se encontrava. E ele segue. O instrutor levantou-se e disse-me: a inconsciência dele é total, precisamos despertá-lo. Então, nós temos aqui a informação do mentor para André Luiz sobre a inconsciência total de Raul, e que era necessário que Raul despertasse. Nós temos, então, uma situação muito interessante para aprender nesse momento. Raul desencarnara recentemente. E o desencarne de Raul aconteceu de maneira brusca, não aconteceu de maneira natural. O que nos leva a uma reflexão sobre o próprio momento do desencarne. De que maneira
isso pode acontecer, por exemplo, no modo natural. Quando alguém desencarna pela falência dos órgãos, de que maneira acontece essa desconexão entre o corpo e o espírito? O irmão Raul passou por uma situação de crise, um desencarne fora da programação, de maneira violenta. Como acontece, então, será de maneira diferente essa quebra do vínculo entre o corpo e o espírito? Eu trouxe, então, um trecho de O Livro dos Espíritos, para que a gente possa fazer reflexões sobre essa circunstância, sobre essa cena. O tema é separação da alma e do corpo, prevista na questão 154 e seguintes. A questão 154 é perguntada da seguinte maneira por Allan Kardec aos espíritos evoluídos. Ele pergunta: é dolorosa a separação da alma e do corpo? E a resposta dos espíritos evoluídos é a seguinte: não existe dor na separação do espírito. O corpo, muitas vezes, sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, nenhuma parte toma nisso. A alma não toma dor naquele momento. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são, na verdade, um gozo para o espírito, que se vê chegar a termo o seu exílio, a prisão provocada pelo corpo material. Estamos falando aqui, gente, da morte natural. A morte natural, a que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos em consequência da idade, o homem deixa a vida sem nem perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. Vamos lembrar que naquela época Allan Kardec não tinha ainda lanterna a pilha. Não é? Se esgotou a energia, como um celular que arriou a bateria. Não foi uma passagem brusca de sofrimento, não foi uma queda, uma quebra. Foi um simples passar do tempo e desgaste, falência daquele veículo de matéria. Na questão seguinte, número 155, a pergunta parte: como se opera a separação da alma e do corpo? Ou seja, como ocorre essa separação? Os espíritos respondem numa frase bem curta e exemplificativa: rotos os laços que a retinham, ou seja, perdida a firmeza desses laços, desgastados, ela se desprende. A alma se desprende do corpo, simplesmente. Na letra A, numa pergunta seguinte, porque Kardec perguntava e insistia, ele segue: a separação se dá instantaneamente por brusca transição, ou seja, é um degrau que você está e troca de nível simplesmente, ou seja, é possível identificar esse salto, ou é algo misturado, ou é algo que se confunde? A resposta vem: não. A alma se desprende gradualmente. Ela não escapa como um pássaro preso a quem se restitua a liberdade. Aqueles dois estados que se tocam e se confundem, o estado da vida e do mundo material e do mundo espiritual, né, se tocam e se confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Esses laços se desatam, eles não se quebram. Não é a situação do evento ocorrido com Raul. Raul, por vontade própria, decide romper bruscamente esses laços.
E na mesma questão, um pouco mais à frente, tem uma pequena citação que diz o seguinte, um trecho mais à frente. O espírito pode experimentar o horror da decomposição. Este caso, porém, é excepcional e peculiar a certos gêneros de vida. Então, depende de como a vida foi levada na matéria, e certos gêneros de morte. Depende também da vontade e da execução, de como ocorreu essa morte. Ele traz um ponto aqui, que é justamente o nosso contexto. Verifica-se com alguns suicidas. Então, nós temos aqui duas situações. A quebra, o rompimento natural dos laços que prendem o mundo material e o mundo espiritual, e o rompimento brusco de quem busca o fim da vida material através do suicídio. Chegando até, percebamos essa escala, chegando até a perceber o horror da decomposição do seu corpo físico. Isso não vale para todos. André Luiz, nesse contexto, nesse parágrafo, nesse capítulo, ele busca nos mostrar um exemplo. Um exemplo de um suicida. Um exemplo de onde foi parar o espírito daquele suicida. E o exemplo de um resgate desse espírito. A questão 159, para nós terminarmos aqui esse contexto, pergunta: que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? E a resposta é: depende. Depende. Se praticaste o mal, impelido pelo desejo de praticar, no primeiro momento te sentirás envergonhado de ter praticado. Com a alma do justo, e aí eu me lembro que foi estudado nesse grupo, aqui a questão do chamado justo, não é? Desde as origens dos judeus, ainda à época da vida junto de Jesus, né? Com a alma do justo, as coisas se passam de modo bem diferente. Ela se sente que aliviada, ela de grande peso, pois que não teme nenhum olhar prescrutador. O justo sabe que lutou a boa luta, que manteve a fé, como nos ensina o apóstolo Paulo. Ele sabe que nada tem a temer e cumpriu as suas obrigações. Diferente daquele que praticou o mal e é confrontado com sua própria consciência do mal que praticou. Sigamos, então, na leitura do livro. Everton. Pois não. Deixa eu só trazer uma complementação, que está também no livro dos Espíritos, na quarta parte, né, das esperanças e consolações. Na questão 944, que faz a seguinte pergunta: tem o homem o direito de dispor da sua vida? A resposta: não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Né? Aí, mais na frente um pouquinho, a questão 946. E do suicídio, cujo fim é fugir, como foi o caso do Raul, né? Aquele que o comete, as misérias e as decepções deste mundo. Aí a resposta: pobres espíritos que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aos que sofrem, e não aos que carecem de energia e de coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que as suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Ai, porém, daqueles que esperam a salvação do que na sua impiedade chamam acaso ou fortuna. O acaso ou a fortuna, para me servir da linguagem deles, pode com efeito favorecê-los por um momento,
mas para lhes fazer sentir mais tarde, cruelmente, a vacuidade dessas palavras. Então, ninguém tem o direito de dispor da sua própria vida, só Deus, né? Só Deus que tem esse direito. No momento que você comete e tira a sua vida, aí você está cometendo, você está transgredindo a lei, né? A lei divina. Aí tem aqui no livro também, de Religião dos Espíritos, de Francisco Cândido Xavier. Aí tem um parágrafozinho. Por que as pessoas cometem suicídio? Né? As causas que conduzem uma pessoa ao suicídio são diversas, mas todas indicam desconhecimento de como funciona a justiça e a misericórdia divina. Aí tem os exemplos: materialismo, solidão, depressão, enfermidades incuráveis, violência, maus tratos, abusos de todo tipo, pobreza extrema, fanatismo religioso, negligência, abandono familiar, perdas afetivas, alcoolismo, drogadição, distúrbios mentais, desesperança, obsessão de espíritos, estão entre as principais causas. Aí tem os 2 tipos de suicídio, né, que a gente já estudou também, só para retomar. O suicídio pode ser classificado como direto ou intencional, que foi o caso de Raul, ou indireto, né? O intencional, que é o direto ou intencional, resulta de um ato consciente, planejado e, às vezes, com riqueza de detalhes, que foi o caso de Raul, que nós vamos ver mais na frente. O indireto resulta de hábitos e comportamentos viciosos, que lesam a saúde física ou psíquica, ou ambas, e abreviam a existência programada na Terra. Então, o suicídio intencional deve-se considerar não só a infração às leis divinas, mas também o ato de violência que se comete contra si mesmo, por meio da premeditação mais profunda, o que gera um remorso muito mais intenso quando o espírito desperta no plano espiritual. Só para complementar a sua fala. Pronto. Perfeito. Mais alguém gostaria de fazer mais alguma contribuição? Fiquem todos à vontade. Eu vou fazer só um pequeno acréscimo aqui. Em relação, na questão 957 do Livro dos Espíritos, nós temos a seguinte pergunta: quais são, em geral, as consequências do suicídio com relação ao estado do espírito? Então, a resposta que está sendo dada a essa questão está muito em consonância com o que Everton nos colocou numa questão anterior. Mas, no comentário de Kardec, né, na resposta dos espíritos, vem aquela situação de que as consequências são as mais diversas. Vai depender das circunstâncias. Né? E no comentário de Kardec, tem um pequeno parágrafo aqui que vai acrescentar uma informação em relação àquele processo de decomposição do corpo físico e que é sentido pelo espírito suicida. Né? É dito o seguinte: a afinidade que persiste entre o espírito e o corpo produz, em alguns suicidas, uma espécie de repercussão do estado do corpo sobre o espírito, que sente, independente de sua vontade, os efeitos da decomposição, experimentando uma sensação cheia de angústia e de horror. E esse estado pode persistir pelo tempo que devia durar a vida interrompida. Então, esse trecho aqui que eu achei interessante a gente acrescentar, né? O quanto é doloroso para quem tira a própria vida. Quer dizer, se um suicida teria que, pelo planejamento reencarnatório, tivesse que morrer aos 90 anos, e ele se suicida aos 50, então ele pode passar 40 anos ali, assistindo a todo o processo de decomposição e passando por todos aqueles sentimentos horríveis que deve ser, né? Eu trouxe trechinho assim só para acrescentar essa informação desses anos, que eu já vi muita gente questionar isso. Né? Perguntar quando se suicida, dizem, né? Que não conhece, dizem que o espírito fica lá no cemitério acompanhando o corpo. Por quanto tempo? Então, claro que pode acontecer
de formas diversas, mas que há também essa possibilidade de ficar até o período em que seria interrompido naturalmente. Pode continuar. Então, a gente pode pensar também na situação que um suicida interrompe sua vida quando ainda tinha créditos para viver e reencarna e morre cedo, porque ele só veio para cumprir os créditos que ele tinha para viver daquela vida passada. Eu acredito que isso possa ser uma verdade, né? Em espiritismo, a gente nunca pode fechar uma questão, porque sempre depende do que foi construído e do que se pretende na construção e no planejamento. Então, de tudo que nós estamos falando aqui, quase nada se encaixa na situação de Raul. Raul, por sua faixa vibratória, naquele momento, foi conduzido, foi levado por outros espíritos que queriam vampirizar justamente essa energia vital que ele ainda tinha. Ele cortou o laço material do espírito e ainda tinha muita energia vital, que chega, por exemplo, próximo disso, mamãe, desses anos que ele ainda tinha para viver, a energia acumulada que ele ainda tinha para poder usufruir, ainda estava lá com ele. E é disso que os vampiros queriam alimentar-se. Então, nesse momento, ele não estava, por exemplo, vinculado ao seu corpo material em decomposição. Ele foi encaminhado para um outro lugar. Mas um outro lugar, um cenário igualmente de terror. Um cenário do ambiente desses espíritos que praticam o vampirismo. Então, nós temos aqui, através, inclusive, dessa análise, da comparação de algumas questões do livro dos Espíritos, que não existe uma determinação absoluta para a situação dos suicidas. É necessário entender que cada história de cada alma tem os seus detalhes e que isso será levado em conta. Vejamos, inclusive, a própria interferência da viúva ao pedir socorro ao mentor de André Luiz, faz com que a história de Raul mude. Raul foi socorrido. Se não houvesse a intercessão do amor de sua viúva, de seus familiares, seria possível que, naquele momento, a intercessão não tivesse sido feita e Raul continuasse naquele ambiente. Levado pela sua atitude, pela vibração que ele mantinha e a sintonia que ele mesmo buscou com esses espíritos. Então, eu gostaria de trazer um contexto aqui muito importante, porque no movimento espírita, nas casas espíritas, nossos amigos falam muito a respeito dessa situação do suicídio, porque é um tema realmente preocupante do estudo, né, que é feito pelo Espiritismo. Trazer aqui uma informação, não sei se vocês sabem, espero que, se souberem, vão reforçar. O CVV, aquele Serviço de Atendimento de Valorização à Vida, ele nasce do berço espírita de São Paulo. Então, essa temática, ela é muito viva. E aí, o trocadilho fica perfeito, né? Essa temática ela é muito viva no meio do estudo espírita. E nós temos uma certa barreira ideológica vinculada culturalmente a um livro que se divulgou muito, chamado Memórias de um Suicida, escrito por dona Ivone do Amaral Pereira.
em que ela narra principalmente um ambiente chamado Vale dos Suicidas, um ambiente de terror semelhante a esse ambiente do Matadouro, trazido por André Luiz, um ambiente de sofrimento, um ambiente de ausência de luz, de muita dor, e devida à fama dessa obra, surge no imaginário popular Memórias de um Suicida. a ideia de que todo suicida é inexoravelmente encaminhado para esse vale. Vinculada, inclusive, à ideia milenar da Igreja Católica, de o suicídio ser um pecado, de inclusive, a liturgia, os livros, as orientações para os sacerdotes da Igreja Católica é de sequer enterrar o suicida em solo sagrado do cemitério abençoado. Então, nós temos aqui a ideia da punição ao suicida, de maneira a não haver resgate. Uma pena de sofrimento eterno, como um dos piores pecados, por ter retirado a vida que Deus presenteou. E o Espiritismo vem trazer uma luz, vem trazer um consolo, vem trazer esperança, de que mesmo sendo uma falta grave, mesmo sendo um descumprimento de uma lei divina e natural, é analisada a situação de cada um. Em que circunstâncias esse suicídio aconteceu? Qual foi o histórico de vidas que esse espírito tinha? Como se deu a sua morte? Então, nós temos aqui a misericórdia divina operando. E nós vamos ver, seguindo o livro, de que maneira essa misericórdia acontece pelas mãos e pelas palavras dos nossos irmãos espirituais. Mais alguma observação, pessoal, para nós seguirmos na leitura? Fiquem à vontade. Ninguém? Vamos seguir, então. O instrutor levantou-se e disse-me: a inconsciência dele é total, precisamos despertá-lo. Em seguida, determinou que eu permanecesse ali, em vigilância, enquanto buscaria recursos necessários. Então, nós vamos ver aqui que Alexandre saiu e foi buscar especialistas. Eu acho isso muito importante, essa compreensão muito importante dessa grande célula de ajuda, esse trabalho em grupo. Ora, se é especialidade de um amigo fazer aquele atendimento da melhor maneira possível, nada melhor que convidá-lo para que nós possamos, oferecer o melhor que aquele grupo tem na hora de fazer o atendimento. E segue. Não poderemos acordá-los por nós mesmos? Interroguei admirado, André Luiz disse. E o orientador sorriu e considerou, dizendo: bem se reconhece que você não é veterano em serviços intercessórios. Esquece-se de que vamos despertá-lo não só para a consciência própria, senão também para a dor. Vejamos, Raul sairia daquele momento de transe, daquele momento de inconsciência que estava, não só para a situação, para o status quo em que ele retirou a vida, mas ele tomaria conta daquela atitude que ele fez. Vamos seguir. Romperemos a crosta do magnetismo inferior que o envolve e Raul regressará ao conhecimento da situação que lhe é própria. Entretanto, sentirá o martírio do peito varado pelo projétil. Ele vai sentir as dores
do suicídio que causou. Rugirá de angústia ao contato da sobrevivência dolorosa. Rugirá de angústia. Eu quero acreditar que o verbo rugir, nesse momento, vem trazer a dor gigantesca comparada a um animal ferido. O nível de sofrimento desse espírito. Criada, aliás, por ele mesmo. Ora, em tais casos, as primeiras impressões são francamente terríveis e escoam-se algumas horas antes de seguro alívio. Tem justamente aqui um tempo. Esse horror, esse despertar de consciência da situação que causou demora tempo. Em O Livro dos Espíritos, cita-se justamente isso. Cita-se tempo. Não se diz se são horas, se são semanas, meses ou anos. Porque isso depende de cada caso. Nós estamos analisando aqui o caso de Raul e não podemos generalizar o caso de Raul para outras pessoas tão simplesmente. Como não podemos também atribuir a ida diretamente para o Vale dos Suicidas a qualquer pessoa que tenha cometido o suicídio. E como outras obrigações esperam por nós, será conveniente entregá-lo aos cuidados de outros amigos. Eu queria fazer uma pausa aqui e retornar ao Livro dos Espíritos, porque esse contexto justamente continua no próximo tópico, a partir da questão 163, que se fala perturbação que se segue à morte. Quem tiver o livro, questão 163 de O Livro dos Espíritos, pergunta o seguinte: a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? E a resposta curta, imediatamente não é bem o termo. A alma passa por algum tempo em estado perturbador. E quem gosta de destacar o texto, é a hora de passar aquele amarelinho. Algum tempo. Os espíritos são claros. Não fecharam a questão. Raul pode passar horas, dependendo do tratamento. Quanto tempo Raul passaria nesse estado de perturbação se não houvesse sido resgatado? Quanto tempo Raul vai passar nesse estado de perturbação, mesmo após o resgate e o tratamento eficiente dado pela equipe espiritual? Então, os espíritos, na resposta 163, não fecham a questão justamente porque existem muitas variantes a serem inseridas nessas circunstâncias. Eu vou dar um pulo aqui para um trecho da questão 165, que diz o seguinte: por ocasião da morte, tudo, a princípio, é confusão. De algum tempo precisa a alma para se reconhecer. Veja como a gente está contextualizado aí, como André Luiz traz tudo isso para nós. A alma se acha como que aturdida, no estado de uma pessoa que despertou de profundo sono e procura orientar-se sobre a sua situação. Gente, isso numa situação de morte natural, já é assim. Comparemos, então, a morte de Raul. A lucidez das ideias e as memórias do passado lhe voltam à medida que se apaga a influência da matéria. Olha a proporção agora do tempo. Na resposta 163, algum tempo ainda passa em perturbação. E agora tem uma informação complementar. À medida que se apaga a influência da matéria que ela acaba de abandonar. E à medida que se dissipa a espécie de névoa que lhe obscurece os pensamentos. Então, nós temos aqui duas variáveis. A medida do apego à matéria, a influência da matéria, e a medida que se dissipam os pensamentos. Respeitando a evolução moral e intelectual de cada indivíduo. O suicídio, então, é tratado na questão 944, que nós falamos,
948, 49, eu traria o seguinte. 948. É tão reprovável como que tem por causa o desespero, o suicídio daquele que procura escapar, a vergonha de uma ação má, ou seja, alguém cometeu o suicídio por desespero, outro cometeu para escapar da vergonha, porque havia cometido uma atitude ruim no passado e queria escapar da lembrança dessa atitude ruim. A resposta, então, o suicídio não apaga a falta. Ao contrário, em vez de uma, haverá duas. Quando se teve a coragem de praticar o mal, é preciso ter de sofrer as consequências. Deus que julga pode, conforme a causa, abrandar os rigores de sua justiça. Essa questão 944 eu trouxe justamente para a gente refletir. Deus, que é o responsável pela justiça e pelo julgamento, conforme a causa, pode abrandar os rigores de sua justiça. Então, nós temos aí, como exemplo, o famoso Vale dos Suicidas, e nós temos o caminho até lá. E nós temos a intercessão da misericórdia divina a qualquer momento. A depender de nossas orações, a depender de nosso arrependimento, a depender do bem que nós construímos na vida. Vale dos Suicidas. Na questão 949, traz um contexto muito importante. Eu vou deixar aqui para o próximo parágrafo, para a gente voltar à leitura. Vamos voltar aqui, então, às observações. Sigamos, então, no livro. As observações calaram-se profundamente. Vale Segue a leitura. dos Suicidas. Decorridos 20 minutos, aproximadamente, Alexandre voltou acompanhado de 2 irmãos, que se prontificaram a conduzir o infeliz, e daí a algum tempo encontrávamos numa casa espiritual de socorro urgente. Eu fico imaginando isso aqui, gente, na placa da casa. Casa espiritual de socorro urgente. Não é? A gente tem aqui o pronto-socorro, a gente tem a UPA, né? Tem o UBS, para a gente, dentro da nossa organização, a gente saber a complexidade dos atendimentos. A gente tem aqui, ó, Casa Espiritual de Socorro Urgente. Essa casa é localizada na própria esfera da crosta. Via-se que a organização atendia a trabalhos de emergência, porquanto o material de assistência era francamente rudimentar. Adivinhando-me o pensamento, Alexandre explicou. No círculo de vibrações antagônicas dos habitantes da costa, não se pode localizar uma instituição completa de auxílio. O trabalho de socorro, desse modo, há de sofrer incontestável deficiência. Esta casa, porém, é um hospital volante que conta com a abnegação de muitos companheiros. O que a gente está vendo aqui que a assistência não falta. São muitos companheiros, embora a dificuldade do ambiente seja muita e as ferramentas de auxílio sejam poucas. Mesmo assim, esta casa é um hospital volante que conta com a abnegação de muitos companheiros. O trabalho de socorro é gigantesco, porque todos nós somos necessitados. Deposto Raul num leito alvo, o devotado instrutor começou a aplicar-lhe passes magnéticos. Vamos fazer uma pausa aqui, vamos voltar a esse contexto, desse ambiente. Nós temos, então, um hospital especializado. Existem descrições desses hospitais em ambientes como as cidades, como o nosso lar, postos avançados, inclusive descritos em outros livros, e aqui nós temos um pronto-socorro limitado, um hospital de campanha, em que as ferramentas são limitadas, porque as ferramentas são oferecidas pelo próprio ambiente.
O próprio ambiente vibracional é que vai dar mais poder e mais energia para que essas ferramentas possam ser utilizadas. José, fique à vontade. É só lembrar uma coisa, né, que todos nós já sabemos, não é à toa que essa casa de socorro está na crosta, porque o que mais nós temos na crosta? Umbral. Então, ela age diretamente para aqueles necessitados que está no mesmo nível que ela no umbral, na crosta, né? Seria isso, né? A gente pode fazer algumas comparações do serviço de resgate do SAMU. Dentro daquele veículo é disposto o melhor possível que a ciência humana consegue para aquele veículo operar. Algumas necessidades é de se levar a um hospital especializado onde aquele material está disponível. Porque precisa de uma estrutura, porque, digamos, a energia do veículo, a eletricidade do veículo não é suficiente para ligar uma máquina mais potente. Então, o ambiente não oferece que o maquinário, que as ferramentas espirituais possam ser utilizadas naquela forma de atendimento. Então, da mesma maneira que nós, seres humanos, temos algumas incapacidades físicas, materiais, para poder prestar socorro volante, o mundo espiritual também, a depender do ambiente, sofre das mesmas necessidades. E, a partir daí, não deixa de oferecer o auxílio necessário, mas faz o atendimento possível naquele momento e encaminha imediatamente para os outros amigos especializados e com as ferramentas e ambientes específicos para realizar aquele atendimento da melhor maneira possível. Então, há uma corrente sincronizada de trabalho espiritual para atender a todos que precisam. Lembremos aqui que em nenhum momento nessa explicação foi dado dizer que era especializado em suicídio, mas em recuperação daqueles que sofrem. E vamos ver agora essa recuperação, como ela acontece no livro, na descrição de André Luiz. Vou recomeçar o parágrafo só para a gente não perder o fio da meada. Esta casa, porém, é um hospital volante que conta com a abnegação de muitos companheiros. Depois do Raul no leito-alvo, o devotado instrutor começou a aplicar-lhe passes magnéticos sobre a região cerebral. Não se passou muito tempo e o infeliz lançou um grito estertoso e vibrante, dilacerando-me o coração, e dizia: eu morro, eu morro. Gritava Raul em suprema aflição, tentando agora escalar as paredes. Acudam-me por caridade. Adriana tentou falar alguma coisa, seu áudio está cortado. Porque na hora que eu li, eu vi a cena, é desesperador, né? Exatamente. Subir pelas paredes, isso é desesperador, do espírito sentir. E aqui nós temos... O que foi falado, né? Ele disse que se ele fosse acordado, se nós acordarmos, ele disse o que ele ia sentir, né? E com essas palavras, se você mentalizar, você consegue ver o que ele estava sentindo. O que a gente acabou de estudar em O Livro dos Espíritos, em algumas questões de maneira crua, agora a gente consegue ter uma noção, uma imagem de um irmão sofrendo por isso, não é? Essa contextualização é muito importante e fixa muito o nosso aprendizado. E desenvolve, principalmente, não só o aprendizado intelectual, nos envolve emocionalmente, por compreender um irmão que passa por essa situação. E ter isso mesmo, ter a sensibilidade, né? Porque se você
pensar na frase que ele falou e você mentalizar, você consegue ver na sua tela mental tudo que foi falado na teoria, na imagem. Exatamente. E continua da seguinte maneira. Comprimindo o peito com as mãos, exclamava, em tom lancinante, meu coração está partido, ajudem-me, não quero morrer. Percebam que ele não tem consciência. Percebam que Raul não tem consciência de que já morreu, de que conseguiu acabar com a vida material. Ainda inconsciente. Os enfermeiros... Só um minutinho, Everton. Pois não. Mas por que ele não tem consciência? Porque a morte, ela não existe, né? Ela não existe, então ele continua vivo. Então, se ele continua vivo, ele achava na ideia dele que ia acabar todo o sofrimento, toda a angústia que ele sentia, todo o remorso, mas não acabou. Então, se não acabou, naquele momento, ele não conseguiu tirar a vida. Então, na mente dele, aquilo não aconteceu. Né? Ele poderia ser socorrido, então ele pede para, não, me ajude, por caridade, eu não quero morrer. Vem um arrependimento, porque a morte não existe, né? A gente continua vivo. E a gente pode comparar nisso até na própria ideia de uma tentativa frustrada. Será que eu não consegui? Alguém me socorreu e eu acordei aqui no hospital e a minha tentativa foi fracassada. E eu continuo desesperado, ou seja, a sensação da continuidade. A sensação de continuidade. Não houve, na mente de Raul, o rompimento, vida-morte. Comprimindo o peito com as mãos, exclamava em tom lancinante, meu coração está partido, ajudem-me, não quero morrer. Enfermeiros solícitos amparavam-no com atenção, mas o paciente parecia tomado de horror. Olhos esgazeados em máscara de sofrimento indefinível. Continuava gritando estentoricamente, como se houvesse acordado de pesadelo angustioso, dizendo, Esther, Esther. Chamou o infeliz, recordando a esposa devotada. Venha ao meu auxílio pelo amor de Deus. Socorram-me, meus filhos, meus filhos. Lembrou-se da família. O que ele tinha em mente continuava. Mesmo após o desenlace material e a liberdade do espírito, a consciência continuava a mesma. Lembrando da esposa e dos filhos. Alexandre acercou-se dele paternalmente e obtemperou. Raul, tenha paciência e fé no divino poder. Procure enfrentar corajosamente a situação difícil que você mesmo criou e não invoque o nome da companheira dedicada. Nem chame pelos filhos amados que deixou na sua antiga paisagem do mundo. Porque a porta material de sua casa se fechou com os seus olhos. Olha que maneira paternal e carinhosa de dizer aquele ciclo se fechou. O mundo material não é mais a sua casa. Vamos olhar para frente agora. Segue então Alexandre paternalmente dizendo: se você tivesse cultivado o amor cristão, prezando as oportunidades que o Senhor lhe confiou, fácil seria, num momento destes, regressar ao ninho afetuoso para rever os entes amados, ainda que eles não conseguissem identificar a sua presença. Se nós mantivermos uma vida cristã, praticando o bem, elevando-nos a consciência e o coração no caminho do Evangelho, seguindo os passos de Jesus, mesmo depois do desencarne, mesmo depois de deixar o mundo material, nós poderemos conviver com o carinho e com o amor das pessoas que nós amamos e que também nos amam. Nós podemos regressar
ao ambiente familiar. É o que está dizendo Alexandre, na tentativa de consolar Raul no momento de desespero. Mas, agora, meu amigo, é muito tarde. É necessário aguardar outro ensejo de trabalho e purificação, porque a sua oportunidade com o nome terrestre de Raul está finda. A explicação que Raul precisava. Com o carinho, com o amor, com a caridade necessárias àquele momento. Imenso pavor a estampar-se-lhe no semblante, o interpelado revidou. Estarei morto porventura? Não sinto o coração varado de dor? Não tenho as vestes ensanguentadas? Será isto morrer? Absurdo. Adriana, você está sem áudio. Estava só lendo. Tudo bem. Então, nós continuamos aqui nesse momento de inconformismo, de contrariedade gigantesca de Raul. Ora, vamos fazer uma reflexão com o nosso amigo. Se ele teve sua morte brusca, ele esperava, ele imaginava algo diferente. Para o materialista, por fim aos seus problemas materiais, fugindo de suas responsabilidades para um mundo magnífico espiritual. E ao chegar nesse mundo e receber as orientações carinhosas paternalmente do orientador, ele entra numa tremenda confusão. Ora, como posso estar morto se eu ainda tenho as roupas manchadas de sangue? Se eu ainda sinto a dor no meu peito do tiro que eu levei? Que ruptura é essa que acontece dessa maneira? Não é possível. Para o materialista, simplesmente, não tem lógica. Não tem lógica. E aí nós temos justamente o Espiritismo, essa doutrina consoladora, rompendo essa barreira, retirando essa cortina materialista que nos faz ver o mundo de maneira mesquinha, mostrando para nós a imensidade, a imensidão, a eternidade da vida espiritual. Que mesmo separada daquele corpo físico, das experiências tidas terrestre com o nome de Raul, a vida continua. A vida continua. Eu acho que fique à vontade. Não, pode continuar, termine. Esse é justamente o momento para voltar para a questão 949. Será desculpável o suicídio quando tenha por fim obstar a vergonha que caia sobre os filhos ou sobre a família? Havia uma vergonha, o suicida sente que é uma vergonha, que é um peso, e a sua existência traz um problema para a família e ele tenta, de alguma maneira, suicidar-se. Veja a resposta. O que assim procede não faz bem. Para quem quiser acompanhar, a questão 949 de O Livro dos Espíritos. Mas como pensa que faz, ou seja, quem retira a própria vida dessa maneira não faz bem, mas faz pensando que sim. Tem uma boa vontade, mas comete um gesto mau. Mas como pensa que faz, Deus leva isso em conta, pois é uma expiação que ele se impõe a si mesmo. É retirar a vida para solucionar um problema. Ora, isso é levado em consideração. Dentro do gigante mal que é
retirar a vida, mesmo assim, a misericórdia divina leva em conta essa tomada de decisão. Fazer isso para não envergonhar a família. Mas tem um problema que a espiritualidade vai me mostrar mais à frente. A intenção lhe atenua a falta. Entretanto, nem por isso deixa de haver falta. Continua errado. Ademais, eliminai da vossa sociedade os abusos e os preconceitos e deixará de haver esses suicídios. Aquele que tira a si mesmo a vida para fugir da vergonha de uma ação má, prova que dá mais apreço e estima dos homens do que a de Deus. Está mais preocupado no que a sociedade vai pensar do que sua relação espiritual com Deus. Acredita que o perdão da sociedade, a resposta da sociedade, o entendimento da sociedade é mais importante do que sua relação íntima com Deus. O pedido de perdão, de arrependimento direto com Deus. E a tentativa de minimizar, de mitigar o mal que causou. Visto que volta para a vida espiritual, carregado de suas iniquidades, tendo-se privado dos meios de repará-las durante a vida corpórea. Veja bem, ora, se o mal foi praticado na vida corpórea, a chance que nós temos é de praticar o bem. E, através disso, fazermos um acúmulo de bens suficientes para fazer sombra no mal que nós já causamos. Os erros que nós fazemos podem ser superados pelo bem que praticamos. Eles não vão deixar de existir. Mas na balança da consciência, nós temos a oportunidade, ainda na vida corporal, de somar pontos à nossa experiência, para que a misericórdia divina veja o trabalho e o esforço da autocorreção. Deus, muitas vezes, é menos inexorável do que os homens, ou seja, Deus, às vezes, faz adaptações. Perdoa aos que sinceramente se arrependem e leva em conta a reparação. O suicídio nada repara. Essa é a frase que termina a questão. O suicídio nada repara. Alguém levantou a mão, desculpa, e eu concluí agora. Pode ficar à vontade. Pois não, Raíssa? Não sei se aplica o estudo hoje, mas eu tenho uma dúvida a respeito daquelas pessoas que, assim, digamos, vou falar uma situação para ver se vocês conseguem me ajudar. Suponha-se que tem uma mulher que ela seja casada aqui na Terra, né, com os filhos e tudo mais, e elas passa assim a viver momentos de muito sofrimento com o filho, com o marido, assim, desamor, enfim, aquela mulher muito maltratada e ela vem ao suicídio. A minha pergunta não seria referente a essa pessoa, porque você já foi bem explícito aí, já fez a leitura, mas em relação a essas almas, tem algo falando sobre se essas almas que fizeram mal a essa mulher que a levou a cometer essa situação? Esse é um caso assim hipotético, porque veja que uma pessoa que chega ao seu extremo, né, como é o suicídio, que para mim é um limite, né, é o seu extremo, então provavelmente ela tem vivido coisas que ela não tenha suportado, né, durante anos, durante muito tempo. Então, para essas pessoas que provocaram, que deram gatilhos, que fizeram por onde, como é que se justifica isso? Desculpa, eu sou bem leiga ainda, estou iniciando meu estudo, é por isso que eu estou tentando tirar essa dúvida com vocês. Everton, eu posso ler
que eu estou aqui aberto com o livro, o capítulo 5, o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu acho que pode ser a resposta de Raíssa. Não sei se será a resposta, mas está aberta aqui, Raíssa. Ó, aberta aqui, marcadinho com a folha. Vou falar. Seria o item 17? 15. Estamos bem próximos e alinhados. 15. Tem algo reticente, né? Quaisquer que sejam os motivos particulares, tem sempre por causa um descontentamento. Ora, aquele que está certo de não ser infeliz, senão por um dia, por um tempo, né? Senão por um dia, e de serem melhores os dias seguintes, tem facilmente paciência. Ele só se desespera se não vê termo para os seus sofrimentos, não vê um fim para os seus sofrimentos. Que é, pois, a vida humana em relação à eternidade, senão bem menos que um dia. Né? Acho que eu estava aberto esperando isso aqui. Só para fechar a linha do pensamento, é um descontentamento individual. Porque mesmo a responsabilidade, a gente tem um livre-arbítrio. A responsabilidade é nossa, é minha, é particular. A vida me pertence. Mesmo que outras pessoas estejam me influenciando, cabe a mim. Eu decidi. Né? Agora, a reencarnação ela não erra de endereço. Se aquelas pessoas estão ali, naquele recinto, naquele ambiente, naquele contexto, é porque é necessário estarem ali naquele ambiente, naquele contexto. Né? E tudo, nada escapa à justiça divina. Nada escapa à justiça divina. Quem proporcionou o mal também está tendo débitos. Não gosto da palavra punidos, mas é que vem agora nesse momento. Né? Mas cabe a decisão individual. Então, tudo provém de um descontentamento. Se eu creio, se eu acredito na vida eterna, eu penso, o meu sofrimento ele vai ter um fim. Ele pode durar um tempo, mas ele vai ter um fim, porque eu acredito que ele não é eterno. Mas no momento que eu não creio que só existe isso aqui, é só isso. Então, eu estou sofrendo, eu não aguento o sofrimento, eu não aguento a decepção, aí eu me perco. Eu acho que mais ou menos isso. Agora, Everton vai falar, ou quem levantou a mão vai falar. Eu penso também que a palavra descontentamento da vida, né? Eu tenho observado que tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito na tua vida. Às vezes a dor, às vezes não, sempre a dor vem para te ensinar alguma coisa. Vem para te mostrar que você tem que ter algumas mudanças na tua vida para superar aquela dor. Talvez tenha que se aproximar mais de Deus. Enfim, alguma razão existe para a dor, para a separação, para as desilusões. Eu tenho verificado, meu exemplo, né? Eu já passei algumas situações que eu não entendia no momento por que eu estava vivendo aquilo. Achava que eu não merecia aquilo. E depois eu descobri por que eu tive que viver aquilo. E nem tudo que eu me afastei foi ruim. Às vezes foi livramento. Mas você só vê isso mais à frente, e você só vê isso se você tem o coração voltado para Jesus, se você procura na tua fé, procura do Senhor explicação para aquilo. Né? Ele, no caso, ainda não encontrou isso. Por isso que eles acreditam em tudo que aconteceu com ele. Ok. Raíssa, o raciocínio ele é muito complexo, mas a lógica
para o raciocínio, ela é muito simples. Vivemos em um mundo onde o mal supera o bem, onde é necessário passar por provas e expiações. E cabe a nós resistir, superar. A partir daí vem justamente a nossa melhoria. Vai chamar de burilamento. É a partir desse momento que a gente vai gerar a nossa limpeza, o polimento, a evolução. Entendendo que a alma é eterna e que os sofrimentos, por serem materiais, são passageiros, o ser não deveria agir contrariamente à lei divina, retirando a própria vida, ou seja, deixando a oportunidade de praticar o bem. Essa é uma falta. Essa falta, ela não é punível preto e branco. Cometeu a falta, logo a punição é exatamente essa. Aí entra, mais uma vez, a misericórdia divina, eterna, a misericórdia divina infinita, em que vai analisar pormenormente tudo o que foi feito. Tudo que foi feito de bom, tudo que foi feito de ruim, e até o mal que se operou pela ausência do bem que foi praticado. Ou seja, até a neutralidade entra nessa conta. Então, fica a reflexão do que você traz para nós. Essa pessoa estava passando por provas excessivas e acreditando que não conseguiria dar conta dessas provas, ou seja, um peso maior do que é possível suportar, acaba retirando a própria vida. E em uma situação dessa, você pergunta, não é? Se isso é diferente nessa análise? É justamente isso. Tudo isso entra na conta. Olha, na hora de fazer assim uma reflexão, eu realmente cometi essa falta, mas eu só cometi essa falta por causa disso. E aí apresenta uma lista extensa de problemas que foram necessários suportar. E a fraqueza. Não fraqueza por falta de energia, não fraqueza por falta de consciência. Mas quando eu refiro fraqueza, me refiro ainda às nossas imperfeições. Nós temos imperfeições que precisamos, através das inúmeras experiências na vida, melhorar. Essas imperfeições podem levar a um exemplo como o seu, de chegar ao erro do suicídio. Mas o mais importante de tudo é saber que Deus e seus mensageiros de luz, que operam as leis divinas, mensageiros de Jesus e do seu evangelho, jamais deixarão que qualquer um de nós, em qualquer circunstância que nós passemos, seja por vontade própria como essa, de desistir das experiências, das oportunidades que nós temos de evoluir, por imaginar que esse sofrimento não tenha fim, jamais essa misericórdia nos abandona. E em qualquer momento que nós tivermos, basta pedir, basta abrir o coração para Ele, e nós vamos ter o resgate. E é disso que se trata o estudo de hoje. É de que maneira o resgate acontece. O nosso foco ele não é exatamente nos problemas que levaram ao fundo do poço, mas sim a luz que chega e nos resgata. Essa é justamente a virada da nossa história e do ponto de vista que nós devemos levar ao analisar esse parágrafo, esse dia de hoje, e o livro como um todo, trazido pelo nosso querido André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier. Marco apareceu, seja Obrigada, Everton.
Muito bem. Só agradecer mesmo. Muito bem, Everton, pela condução do estudo. Eu venho aqui para agradecer, viu, a sua participação na condução desse estudo, que foi maravilhoso, né? E você disse que você, no início, né, era um iniciante. Na verdade, você já participa desse grupo há muito e muito tempo. Só que você não lembra disso. Você já é parte integrante desse grupo há muito, muito tempo. Nós apenas nos reencontramos aqui. Então, agradecer e dizer, né, que você é peça fundamental desse grupo e não deixe de participar conosco dos nossos estudos, ok? Muito obrigado a você, muito obrigado a todos que participaram e a todos que estão compreendendo, né, a necessidade desse nosso encontro regular às quartas-feiras. Como que a gente se sente melhor ao findar de cada estudo, não é? Então, termino minhas palavras aqui só de agradecimento a todos. Já estamos na hora, né? Gratidão também. Já estamos na hora Foi da nossa forte. prece final. Hoje foi forte. Eu senti bastante com o Raul hoje. Vai ser muito bom. Então, só para anotar, fica aí a frase: muito sereno, o bondoso instrutor voltou a falar. Para início na semana que vem. Liana, pode conduzir o final? Bem, o que falta agora é nossa prece de agradecimento, que vamos facultar aí quem gostaria de fazer. Eu fiz a prece inicial. Nós temos nossa amiga Isabel presente? Sim, estamos Sim, aqui. Isabel. Estamos aqui o tempo todo. Então, agradecendo a essa noite de estudos muito importante, a espiritualidade amiga que nos acompanhou durante todo esse estudo, a todos os colegas, companheiros, nossos professores maravilhosos, cada dia a gente aprendendo um pouquinho mais e se apaixonando mais por esse estudo. Então, em agradecimento a todos, vamos orar. O Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita em vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Uma boa noite a todos, muito obrigada. Moçada, queria um pedido. Eu quero pedir, primeiro, boa noite a todos. Segundo, pedir desculpas, que exatamente no momento de iniciar o estudo, chegou uma prima comum minha e da Malu, tá? E como é que você vai falar? Fazer o quê? Tá? Então, eu só pude entrar um pouco bem mais tarde, mas deu para acompanhar o estudo. Quero parabenizar os condutores do estudo da noite. O Everton, pelo menos é a primeira vez, eu acho que eu vejo fazendo o estudo, e quero apresentar meus parabéns, tá? Pela condução. E ao chefe maior que chegou aí depois também, né? Estava viajando, eu também estava viajando. O meu abraço aí para todos. Ok, também quero agradecer a presença do Marx, né, e das boas-vindas para o Guilherme Marx, que está participando aí conosco, começou hoje a participação, que você consiga, Marx, ter regularidade nesse estudo de quarta-feira, um estudo que tão nos eleva espiritualmente, é importante para
para a nossa estabilidade dentro da doutrina espírita e estabilidade espiritual mesmo, né? Então, que todos consigamos ter regularidade nesse estudo aí. Então, um abraço a todos e boa noite e até quarta-feira. Até Boa quarta-feira. noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Mar. Boa noite a todos.